Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila e hoje eu vou dar aula para vocês sobre prática de ensino em geologia e paleontologia. Nesse caso, em geologia. E o meu tema é ciclo das rochas. Então, o que é o ciclo das rochas? No que eles são transformados? Qual que é o seu processo? E por aí em diante. Então, vamos começar falando sobre o ciclo das rochas. O ciclo das rochas nada mais é que um processo de transformação das rochas, que mudam sua composição mineralógica e proporcionam a existência. E entre o ciclo das rochas, possui três tipos principais, que são as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. E qual que é a importância da gente compreender esse ciclo das rochas? Então, para compreender o ciclo das rochas, é fundamental a gente estudar os diferentes tipos de rocha e as suas composições. A gente vai estudar isso nos próximos slides. E, além disso, é possível entender como os diferentes fenômenos atuam na Terra desde a formação dessas rochas até os dias atuais. E em um processo que já dura em torno de 4,5 bilhões de anos. Então, o ciclo das rochas já tem muitos anos isso está acontecendo. E para compreender cada tipo de rocha, a gente tem que relacionar essas rochas com as suas origens e as suas transformações. Então, a gente viu que o ciclo das rochas é um processo de transformação que mudam a composição mineralógica das mesmas e os principais tipos são as magmáticas, metamórficas e sedimentares. Agora a gente vai falar um pouquinho da dinâmica da litosfera em questão do ciclo das rochas. Então, assim, a existência desse ciclo evidencia o caráter dinâmico da litosfera terrestre, que é fruto das ações dos agentes endógenos quanto dos agentes exógenos de transformação dessa superfície. Então, caso esse ciclo não existisse, a litosfera terrestre seria composta apenas por rochas magmáticas. Por quê? Pois elas são oriundas da solidificação do magma. E é o que faria que os geólogos tivessem que realizar outra forma de classificar essas rochas. Então, assim, por esse motivo, a gente pode compreender que os demais tipos só existem a partir das rochas magmáticas. E agora a gente vai compreender um pouquinho cada uma, o que é e por aí em diante. Vamos lá? A gente vai, como a gente já sabe, os tipos de rocha são as ígneas ou magmáticas, podem ser chamadas tanto de ígneas ou magmáticas. Aí a gente tem as metamórficas e as sedimentares. Esses são os três tipos de rocha principais. Aí nós temos as rochas ígneas vulcânicas, que nada mais é do que aquelas rochas que surgem a partir do resfriamento do magma, que é expelido em forma de lava dos vulcões, formando a rocha na superfície e em áreas oceânicas também. E um exemplo desse tipo de rocha é o bálsato. E agora a gente vai falar sobre as rochas ígneas plutônicas, ou pode ser chamadas também de intrusivas, que são aquelas que se formam no interior da Terra. E é um processo construtivo mais longo e é o encontro entre as zonas da astenosfera e da litosfera. Então, o exemplo é o gabbro, como você pode observar na imagem abaixo. E temos também as rochas metamórficas. As rochas metamórficas
são rochas originadas de outros tipos de rochas, que ao longo do tempo, de seus locais e formações, foram submetidas a temperatura e pressão diferenciada, transformaram-se e se modificaram suas características num processo que foi denominado metamorfismo. E um exemplo dessa rocha metamórfica é o mármore, como você pode ver na imagem abaixo. Agora, já as rochas sedimentares, vamos falar agora das rochas sedimentares, que são aquelas rochas formadas pela decomposição e pela compactação de diversos tipos de sedimentos ao longo de milhões de anos. Então, a maior parte da superfície da Terra é composta por sedimentos, que são nada mais nada menos que partículas soltas de origem diferentes, como os diferentes tipos de rocha dos continentes e oceano, restos que secretam de conchas minerais e cristais inorgânicos que se precipitam de elementos químicos dissolvidos nos oceanos e lagos. E os principais agentes atuantes na área de origem dos sedimentos são o intemperismo e a erosão. O intemperismo físico desagrega as rochas, o intemperismo químico transforma minerais e rochas em sólidos alterados, soluções e precipitados. Já a erosão remobiliza as partículas produzidas pelo intemperismo para as outras áreas de deposição. Um exemplo de rochas sedimentares a gente pode dizer que é o calcário, como você pode observar na imagem a seguir, na imagem abaixo. No próximo slide, vamos ver, nós temos as bacias sedimentares. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês o que são. Então, as bacias sedimentares está ligada diretamente ao processo de transporte e deposição de sedimentos, que são partículas de rochas. Então, vamos lá. As bacias sedimentares são um tipo de estrutura geológica caracterizada pela sua presença em áreas de depressão relativa ou absoluta, resultando no acúmulo de sedimentos. O que são esses sedimentos? São partículas de rocha, formado por várias camadas de rochas sedimentares. Essa composição estrutural é importante para tornar possível a formação de fósseis e combustíveis de petróleo e também o gás natural. Então, quando as rochas se desgastam em função dos agentes externos e da transformação do relevo, eles dão origem aos sedimentos. Um exemplo de sedimento é a areia da praia, formada a partir do desgaste de rochas litorâneas pela água do mar. Um outro exemplo que a gente pode dar é o pó que se transforma a partir do desgaste de rochas pela ação da água das chuvas e dos ventos. Então, esses sedimentos são carregados, entre aspas, pelas movimentações do ar e principalmente pela água, tanto dos rios quanto das chuvas. Assim, pela força da gravidade, eles tendem a ser levados para áreas mais baixas e acumularem ali, geralmente em regiões oceânicas. Então, pessoal, com o passar de milhões de anos, esses sedimentos acumulados vão sendo sobrepostos por mais e mais conjuntos de novos sedimentos, que vão exercendo, então, um peso cada vez maior. Então, assim, as camadas mais inferiores vão sendo o quê? Esmagadas, entre aspas, claro, por uma pressão que está sempre aumentando. Então, sempre essa pressão sobre as camadas vão estar aumentando, fazendo com que as partículas de rocha unam-se, formando as rochas sedimentares. E à medida que esse processo vai se repetindo ao longo de eras geológicas, mais e mais camadas de rochas sedimentares vão se formando. Quando elas ocupam grandes áreas e de significativa profundidade, temos a formação das, então, bacias sedimentares, que após ou durante a ocorrência desse longo e lento processo, a movimentação dessas placas tectônicas pode ser responsável
por levar áreas dessas bacias sedimentares para regiões continentais. Isso porque o planeta está em constante transformação, como a gente observa no nosso dia a dia, não é mesmo? De forma que as áreas que hoje são oceânicas podem, daqui milhões de anos, se transformarem em serras e até mesmo desertos. Isso acontece em diversos lugares que antigamente era de um jeito, hoje em dia é de outro totalmente diferente. Isso a gente pode ver e a gente sabe que isso realmente acontece. E entender esse processo das bacias sedimentares é de suma importância para nós, para a gente entender a geografia, a geologia da nossa terra, né, em si. E assim, como eu já expliquei para vocês, elas se caracterizam por serem formadas a partir da decomposição de material sedimentar, que ao longo de milhões de anos consolida-se e transforma-se em formações rochosas, que esses sedimentos são levados até o fundo dos oceanos, carregados pelos ventos, pelas águas de chuvas, de rios, e assim se formam as bacias sedimentares. Então aqui a gente tem um esqueminha para você poder observar. Temos a deposição de sedimentos nos oceanos, aí logo em seguida tem o acúmulo de sedimentos, aí depois vem a formação das camadas de rochas sedimentares e por último a sobreposição das camadas e formação das bacias sedimentares, como eu já havia explicado. Então assim, a gente agora vai falar um pouquinho, né, continuando sobre as bacias sedimentares e a origem dos fósseis, né? Então, durante esse processo de sobreposição, como eu já havia explicado para vocês nos slides anteriores, das camadas de sedimentos, é comum que alguns restos orgânicos de animais sejam eventualmente enterrados. Assim, eles acabam ficando entre uma camada e outra, de forma que, dependendo das condições de temperatura e de pressão, eles poderão dar origem a fósseis. E em casos de animais e plantas, pode sofrer uma força tão forte e acabar derretendo, ou mais precisamente, o nome certo de dizer, se litificando-se. E esse processo dá origem aos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural. E é importante compreender, então, corretamente o processo de formação e de transformação das bacias sedimentares, pois elas guardam uma zona de interesse que vai desde o campo científico, né, permitindo até a área econômica através da extração de minérios, de hidrocarbonetos. Então, assim, compreender a origem das bacias sedimentares e a origem dos fósseis sobre essas bacias sedimentares é de importância histórica para a gente, assim, e importância econômica também. E agora a gente vai abordar um tema sobre as bacias sedimentares e a memória do planeta, do nosso planeta. Aí você vai me perguntar assim, o que as bacias sedimentares têm a ver com a memória do planeta? Então, assim, muitos estudiosos afirmam, né, que as bacias sedimentares compõem a memória do nosso planeta, pois à medida que elas vão se formando, fragmentando no período em que elas se formaram e foram consideradas, elas é de importância histórica para a gente, assim. E essa formação dessas rochas é fundamental para a gente saber, para a gente conhecer um pouco mais, né, sobre o nosso passado geológico, o passado da nossa Terra. Porque sem essa memória do nosso planeta, sem essas bacias sedimentares, como que a gente ia saber sobre o nosso passado geológico e tal, né? Agora a gente vai abordar um último tema, que é o intemperismo, que não é menos importante. Então, o que é o intemperismo? É um processo que altera fisicamente e quimicamente as rochas e os seus minerais, tendo os principais fatores o clima e o relevo. E a gente deve saber que existe dois tipos de intemperismo, que é o físico e o químico. O que é o químico? É a quebra da estrutura química dos minerais que compõem a rocha ou o sedimento, né? E as rochas, então, sofrem um processo de decomposição e a intensidade desse intemperismo é relacionado com a temperatura, a pluviosidade, a vegetação, ocorrendo principalmente nas regiões intertropicais. E o que é o intemperismo físico? É a degradação do material de origem,
pode ser a rocha ou o sedimento, sem que haja uma alteração química dos materiais constituintes. Então, ele, portanto, causa uma degradação de fragmentos cada vez menores, conservando as características de seus minerais, aumentando então a superfície de contato dos fragmentos, o que colabora com o intemperismo químico em regiões desérticas e de clima semiárido. Esse é um processo, então, mais intenso. O intemperismo físico é um processo mais intenso que o intemperismo químico das rochas. Então, a gente falou que o clima e o relevo influenciam no intemperismo. Mas como assim? Como que o clima e o relevo altera? Como que funciona? Então, assim, o clima é o principal agente do intemperismo, pois ele determina a quantidade de chuva e de temperatura que atingirá a rocha, né? Alterando quimicamente os seus minerais. O clima também determina a quantidade de ventos, que altera fisicamente as rochas. Então, o clima está ligado tanto quanto na alteração física, quanto na alteração química. E o relevo? O que o relevo tem a ver? Ele determina o fluxo da água e a infiltração no solo. Em terrenos mais íngremes, a infiltração da água no solo será baixa, enquanto em superfícies mais aplanadas, ele será maior. Isso é importante, pois quanto mais tempo em contato entre água e rocha, mais relações químicas, aumentando assim a intensidade do intemperismo. Estes são, assim, para a gente os principais, né? O relevo e o clima, mas a gente também tem a composição mineral das rochas, o tempo cronológico, a cobertura vegetal e também a rocha-mãe. Então, tudo isso é ligado no intemperismo das rochas, tudo isso é ligado no ciclo das rochas. Então, gente, muito obrigada. Eu espero de verdade que vocês gostem dessa aula, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido pelo menos alguma coisinha assim. Eu fiz com muito carinho. Muito obrigada de verdade.